Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Pietro Maximoff, também conhecido como Mercúrio. Acompanhe-nos enquanto exploramos como esse velocista incrível, abençoado com uma velocidade sobrenatural, conseguiu deixar uma marca inesquecível no universo da Marvel. Desde suas origens como parte de uma dupla de irmãos extraordinários até seus momentos heróicos combatendo o mal, vocês descobrirão por que Mercúrio é uma figura tão única e emocionante entre os super-heróis. Não percam! E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual super-herói vocês gostariam que explorássemos no próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Em um universo onde o extraordinário se torna rotina, existe um personagem que redefine o significado de velocidade. Tão rápido que o olho humano mal consegue acompanhar, tão impaciente que cada segundo parece uma eternidade. Estamos falando de Pietro Maximoff, mais conhecido como Mercúrio, o velocista mutante cujos passos deixam apenas borrões prateados por onde passa. Nascido em uma época de conflitos, Mercúrio é mais do que apenas um corredor veloz. Ele é um símbolo de transformação, revolução e da complexa relação entre poder e responsabilidade. Enquanto outros heróis voam pelos céus ou demonstram força sobre-humana, Mercúrio desafia as próprias leis da física com sua incrível velocidade, movendo-se como um relâmpago entre os mundos dos heróis e vilões. O que torna Mercúrio tão fascinante não é apenas seu poder de supervelocidade, mas a jornada turbulenta que moldou seu caráter. Filho de um dos maiores vilões do universo Marvel, irmão de uma das mutantes mais poderosas já existentes, membro tanto dos Vingadores quanto da Irmandade de Mutantes, Pietro Maximoff vive constantemente na encruzilhada entre o bem e o mal, entre lealdade familiar e princípios morais. Hoje, vamos explorar a história deste personagem complexo que, assim como sua velocidade sobre-humana, raramente permanece estático em sua moral ou alianças. Prepare-se para uma viagem vertiginosa pela vida de um dos personagens mais rápidos e impulsivos do universo Marvel. A história de Pietro Maximoff começa nas terras montanhosas de Vundagore, na Transia, uma pequena nação fictícia no leste europeu. Nascido ao lado de sua irmã gêmea Wanda, o início da vida dos irmãos Maximoff foi marcado pela tragédia e pelo mistério. Por muitos anos, acreditava-se que Pietro e Wanda eram filhos de Django e Maria Maximoff, um casal cigano que os criou como seus próprios filhos. No entanto, a verdade sobre sua origem permaneceu oculta por décadas nos quadrinhos. Durante sua infância, Pietro e Wanda sofreram com o preconceito e a perseguição dirigida ao povo cigano na Europa. Esta experiência de discriminação formou a base do caráter combativo e protetor de Pietro, especialmente em relação à sua irmã. Quando jovens adultos, seus poderes mutantes se manifestaram. Pietro desenvolveu velocidade sobre-humana, enquanto Wanda adquiriu a capacidade de alterar probabilidades e manipular a realidade, tornando-se a Feiticeira Escarlate. A revelação mais impactante sobre a origem de Mercúrio veio quando se descobriu que ele e Wanda eram, na verdade, filhos de Magneto, o poderoso mutante controlador de magnetismo e eterno rival do Professor Xavier. Este fato transformou completamente a percepção de Pietro sobre si mesmo e seu lugar no mundo. Imaginem o peso desta descoberta. Ser filho de um dos mais temidos vilões da Marvel, um homem cujas ações extremistas em nome da causa mutante frequentemente cruzam a linha da moralidade. As primeiras aparições de Mercúrio nos quadrinhos ocorreram em X-Men #4, em março de 1964, criado pelos lendários Stan Lee e Jack Kirby. Inicialmente, Pietro foi introduzido como membro da Irmandade de Mutantes Malignos, o grupo terrorista liderado por Magneto que lutava pela supremacia mutante sobre os humanos. Neste período, Pietro seguia os passos de seu pai, acreditando que os mutantes precisavam se proteger contra a opressão humana através de meios radicais. No entanto, o arco de redenção de Pietro começou quando ele e Wanda abandonaram a Irmandade, cansados dos métodos extremistas de Magneto. Em um dos momentos mais significativos da história dos quadrinhos Marvel, os irmãos Maximoff foram recrutados por Capitão América para se juntarem aos Vingadores em Avengers #16, em 1965. Esta mudança representou uma virada decisiva na trajetória de Pietro, de vilão a herói, embora sua personalidade impulsiva e temperamento explosivo continuassem a criar conflitos mesmo entre os heróis. Vale destacar que a história de Mercúrio passou por diversas retcons, alterações retroativas na continuidade, ao longo das décadas. Em uma das mais controversas, revelou-se que Pietro e Wanda não eram mutantes nem filhos biológicos de Magneto. Porém, esta alteração foi posteriormente revertida, restaurando a conexão familiar com Magneto e a condição mutante dos irmãos. Esta instabilidade narrativa reflete, de certa forma, a própria natureza volátil do personagem. No universo cinematográfico Marvel,
A origem de Pietro foi adaptada de forma bastante diferente. Interpretado por Aaron Taylor Johnson em Vingadores, Era de Ultron, Pietro e sua irmã obtiveram seus poderes através de experimentos realizados pela Hydra com o cetro de Loki, que continha a Joia da Mente. Esta versão eliminou completamente a conexão com Magneto, devido a questões de direitos autorais entre Marvel Studios e Fox na época. A trajetória de origem de Pietro é marcada por temas de identidade, pertencimento e o constante dilema entre natureza e criação. Seria ele definido pelo sangue de Magneto que corre em suas veias, ou pelas escolhas que faz? Esta questão fundamental continua a moldar o personagem até hoje, tornando um dos mutantes mais complexos e humanamente falíveis do universo Marvel. Ao longo de suas décadas de existência nos quadrinhos, Mercúrio participou de alguns dos mais memoráveis arcos de história da Marvel, frequentemente oscilando entre heroísmo e vilania, lealdade e traição. Vamos explorar os momentos definidores que moldaram este velocista imprevisível. Um dos primeiros e mais significativos arcos envolvendo Mercúrio foi sua transferência da Irmandade de Mutantes para os Vingadores, junto com sua irmã Wanda. Esta mudança não foi apenas uma simples troca de equipes, mas uma profunda redefinição de propósito. Como um Vingador, Pietro lutou inicialmente para se adaptar à dinâmica de equipe, seu temperamento explosivo e impaciência frequentemente colocando-o em conflito com outros membros. Ainda assim, foi como Vingador que Pietro começou a desenvolver um senso de responsabilidade maior que seu próprio interesse pessoal. Durante esse período nos Vingadores, aconteceu um dos momentos mais importantes na vida pessoal de Pietro: seu casamento com Cristales, membro da família real dos Inumanos. Este relacionamento representou uma rara constante na vida turbulenta de Pietro, embora também trouxesse novos conflitos, especialmente devido às diferenças culturais entre mutantes e inumanos. Deste casamento nasceu Luna, filha de Pietro, que curiosamente não herdou poderes mutantes nem inumanos, talvez simbolizando uma esperança de paz entre as diferentes facções. Um dos arcos mais controversos de Mercúrio ocorreu durante os eventos de Dinastia M, House of M, uma saga que redefiniu completamente o universo mutante da Marvel. Após uma crise mental de Wanda que ameaçava a realidade, Pietro, temendo que os heróis planejassem matar sua irmã, convenceu-a a usar seus poderes para criar uma realidade alternativa onde mutantes eram dominantes e Magneto governava o mundo. Neste universo, cada herói recebeu a vida que sempre desejou, com Pietro finalmente obtendo a aprovação do pai que tanto buscava. Quando esta realidade foi desfeita e restaurada à original, Wanda pronunciou as infames palavras "sem mais mutantes", despojando 90% da população mutante de seus poderes. Pietro, um dos que mantiveram suas habilidades inicialmente, foi responsabilizado por muitos por ter manipulado sua irmã e causado esta tragédia. Rejeitado pelos mutantes e caçado pelos Vingadores, Pietro atingiu seu ponto mais baixo, eventualmente perdendo seus próprios poderes e caindo em profunda depressão. Em um ato desesperado para recuperar suas habilidades, Pietro roubou cristais Terrigen dos Inumanos, substância que ativa os poderes inumanos, e os usou em si mesmo, recuperando uma versão instável de sua supervelocidade. Mais tarde, ele tentou curar outros mutantes despojados, oferecendo-lhes exposição aos cristais, mas isso resultou em consequências terríveis e deformações, aprofundando sua queda moral. A redenção de Pietro veio gradualmente, através de arcos como o Filho Pródigo, onde ele enfrentou as consequências de suas ações e buscou perdão tanto de sua família quanto da comunidade mutante. Esta jornada de redenção exemplifica um dos temas recorrentes associados ao personagem: a capacidade de cair e se levantar novamente. Nos quadrinhos mais recentes, Pietro teve papel importante em eventos como o Reino Negro e Império Secreto, muitas vezes servindo como mediador relutante entre diferentes facções do universo Marvel. Sua complexa relação com Magneto continuou a ser explorada, com pai e filho alternando entre momentos de compreensão mútua e profundo ressentimento. No universo cinematográfico Marvel, embora sua participação tenha sido breve, Mercúrio teve um momento definidor em Vingadores, Era de Ultron, quando sacrificou sua vida para salvar a Véi e uma criança durante a batalha final em Sokovia. Este ato heróico contrastou fortemente com sua introdução anterior como antagonista, mostrando a capacidade de redenção que define o personagem nos quadrinhos. Já no universo X-Men da Fox, uma versão diferente de Quicksilver, interpretada por Evan Peters, apareceu em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, X-Men, Apocalipse e X-Men, Fênix Negra. Nesta encarnação, Pietro era retratado com personalidade mais descontraída e momentos de destaque em sequências onde o tempo parecia congelar enquanto ele se movia em supervelocidade, uma visualização brilhante de seus poderes que se tornou marca registrada do personagem nas adaptações cinematográficas. Vale mencionar que Mercúrio experimentou mortes e retornos múltiplos ao longo de sua história editorial, um fenômeno comum nos quadrinhos,
mas que no caso de Pietro sempre serviu para explorar os limites de seu caráter e as consequências de suas escolhas impulsivas. O que torna os arcos de Mercúrio tão cativantes é precisamente esta inconstância moral. Nunca sabemos se Pietro agirá como herói ou vilão, se seguirá seus impulsos ou seu senso de dever. Esta ambiguidade faz dele um dos personagens mais humanamente falíveis do universo Marvel. A principal habilidade de Mercúrio é, sem dúvida, sua extraordinária supervelocidade. Pietro Maximoff pode se mover, pensar e reagir em velocidades muito superiores às de qualquer ser humano normal, facilmente ultrapassando a velocidade do som. Nos quadrinhos, em seus momentos de máximo poder, Mercúrio já foi capaz de atingir velocidades próximas à da luz, o que o coloca entre os personagens mais rápidos do universo Marvel. Mas a supervelocidade de Pietro vai muito além de simplesmente correr rápido. Seu metabolismo acelerado permite que ele processe informações em uma fração de segundo, dando a impressão de que o mundo ao seu redor está praticamente parado. Imagine viver em um mundo onde todos parecem se mover em câmera super lenta. Esta é a realidade constante de Pietro. Esta percepção alterada do tempo explica muito de sua personalidade impaciente e temperamento explosivo. Para alguém que vive nesse estado de aceleração perpétua, esperar pelos outros deve ser uma verdadeira tortura. Os reflexos de Mercúrio são igualmente sobre-humanos, permitindo que ele esquive de balas, raios de energia e outros projéteis que seriam impossíveis de evitar para uma pessoa comum. Sua agilidade e coordenação motora são perfeitas mesmo em velocidades extremas, permitindo que ele execute manobras complexas sem perder o controle. Uma aplicação inteligente de seus poderes é a capacidade de criar tornados e pequenos ciclones, girando em alta velocidade. Pietro também pode correr sobre a água e subir paredes devido à velocidade com que se move. Em algumas histórias, ele demonstrou a capacidade de fazer seus braços vibrarem tão rapidamente que poderia atravessar objetos sólidos, semelhante ao Flash da DC Comics. O impacto físico de suas habilidades também é notável. A física nos diz que força é igual a massa vezes aceleração, e quando Pietro atinge um oponente na velocidade do som, o impacto pode ser devastador. Um simples soco de Mercúrio, desferido em velocidade máxima, pode gerar uma força comparável à de heróis conhecidos por sua superforça. Além de seus poderes primários, Pietro possui um fator de cura acelerado devido ao seu metabolismo superdimensionado. Embora não seja imortal ou invulnerável como Wolverine, Mercúrio pode recuperar-se de ferimentos não letais muito mais rapidamente que um humano comum, e raramente adoece devido à velocidade com que seu sistema imunológico combate patógenos. No entanto, seus poderes vêm com limitações significativas. O gasto calórico necessário para manter tamanha velocidade é enorme, o que significa que Pietro precisa consumir quantidades massivas de calorias para evitar a exaustão. Em várias histórias, vemos que o uso prolongado de seus poderes pode deixá-lo completamente esgotado, vulnerável e faminto. Outra limitação curiosa é psicológica. Em algumas representações, Pietro precisa conhecer o terreno por onde vai correr para evitar acidentes, já que mesmo com seus reflexos aprimorados, correr em velocidade máxima em território desconhecido poderia ser fatal. Um simples obstáculo inesperado poderia causar um impacto devastador. Nos filmes do universo cinematográfico Marvel, especificamente em Vingadores, Era de Ultron, os poderes de Pietro foram visualizados de forma elegante, com efeitos de câmera lenta mostrando o mundo da perspectiva do velocista e rastros azulados marcando sua trajetória. Já nos filmes X-Men da Fox, as icônicas cenas de tempo congelado se tornaram a assinatura do personagem, mostrando sua velocidade de forma ainda mais exagerada e divertida. Uma característica distintiva do Mercúrio, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, é seu cabelo prateado, uma manifestação física de sua mutação que se tornou parte integral de sua identidade visual. Este traço, combinado com seus uniformes verdes ou azuis prateados, torna Pietro instantaneamente reconhecível entre os heróis Marvel. A complexa rede de relacionamentos de Pietro Maximoff reflete sua natureza ambígua e suas lealdades divididas ao longo dos anos. Seus aliados e inimigos frequentemente se alternam de posição, dependendo das circunstâncias e das escolhas impulsivas do velocista. O relacionamento mais fundamental e duradouro de Pietro é com sua irmã gêmea, Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate. O vínculo entre os irmãos Maximoff transcende alianças políticas e afiliações a equipes. Pietro sempre se considerou o protetor de Wanda, muitas vezes tomando decisões extremas para garantir seu bem-estar. Esta devoção quase obsessiva por sua irmã foi evidenciada dramaticamente durante a saga Dinastia M, quando Pietro convenceu Wanda a usar seus poderes de alteração da realidade para criar um mundo onde mutantes dominavam, tudo para evitar que os Vingadores e X-Men potencialmente a eliminassem devido à instabilidade de seus poderes. Magneto, o mestre do magnetismo,
representa talvez o relacionamento mais complicado na vida de Pietro. Como seu pai biológico, embora esta conexão tenha sido questionada e reafirmada várias vezes nos quadrinhos, Magneto projeta uma sombra inescapável sobre as escolhas de vida de Pietro. A relação entre pai e filho é marcada por ressentimento, admiração relutante e uma constante busca por aprovação. Pietro frequentemente rejeita os métodos extremistas de Magneto, mas nunca consegue escapar completamente da influência paterna ou da comparação com seu legado. Entre os aliados mais consistentes de Pietro estão os Vingadores, a equipe que primeiro lhe deu uma chance de redenção após seu início como vilão na Irmandade de Mutantes. Sua relação com membros como Capitão América, Gavião Arqueiro e Visão sempre foi marcada por respeito profissional, ainda que temperada pela impaciência característica de Pietro. É entre os Vingadores que Mercúrio encontrou seu lugar como herói, embora sua permanência na equipe tenha sido intermitente devido a seus conflitos internos. Cristales, membro da família real dos Inumanos, foi o grande amor romântico na vida de Pietro. Seu casamento representou uma rara estabilidade para o velocista e produziu sua filha, Luna. No entanto, mesmo este relacionamento sofreu com o temperamento volátil de Pietro e suas lealdades divididas. O eventual divórcio do casal foi mais um exemplo da dificuldade de Pietro em manter relacionamentos duradouros, mesmo com aqueles que ama profundamente. A relação de Pietro com os X-Men é particularmente complexa. Como mutante, ele compartilha a luta pela aceitação dos mutantes, mas raramente se alinhou diretamente com a equipe do Professor Xavier. Após os eventos de Dinastia M e o subsequente dizimação, quando Wanda removeu os poderes de milhares de mutantes, Pietro tornou-se persona non grata entre a comunidade mutante, culpado por manipular sua irmã e causar a tragédia. Entre os inimigos mais recorrentes de Pietro, além de vilões genéricos que enfrentou como membro dos Vingadores, está seu próprio passado. As consequências de suas decisões impulsivas frequentemente voltam para assombrá-lo, transformando antigos aliados em antagonistas temporários. Membros da comunidade mutante, dos Inumanos e até dos Vingadores já se posicionaram contra Pietro em diferentes momentos. A família real dos Inumanos, particularmente Raio Negro e Medusa, tornaram-se adversários amargos após Pietro roubar cristais Terrigen para recuperar seus poderes perdidos, um ato considerado sacrilégio pelos Inumanos, para quem os cristais são sagrados. No universo cinematográfico Marvel, Pietro e Wanda inicialmente se aliaram a Ultron contra os Vingadores, motivados por seu ódio a Tony Stark, cujas armas haviam matado seus pais. No entanto, ao perceber os verdadeiros planos genocidas de Ultron, os irmãos mudaram de lado, com Pietro eventualmente sacrificando sua vida para salvar a véia e uma criança inocente, um momento de redenção definitiva para o personagem. A capacidade de Mercúrio de transitar entre diferentes grupos e causas, dos terroristas da Irmandade aos heróicos Vingadores, dos mutantes aos Inumanos, reflete sua natureza inquieta e sua constante busca por identidade. Pietro é um personagem que raramente encontra paz duradoura ou aceitação completa, sempre vivendo na fronteira entre múltiplos mundos, nunca totalmente pertencendo a nenhum deles. Chegamos ao fim de nossa jornada vertiginosa pela vida de Pietro Maximoff, o homem mais rápido do universo Marvel. Mais do que apenas um velocista com cabelos prateados, Mercúrio representa a complexidade moral que torna os personagens da Marvel tão humanos, apesar de seus poderes sobre-humanos. A trajetória de Pietro é marcada por contradições fascinantes: filho do vilão Magneto que se tornou herói, protetor obsessivo de sua irmã que acabou prejudicando-a profundamente, homem capaz de mover-se mais rápido que qualquer outro, mas perpetuamente incapaz de escapar de seu próprio passado. Estas dualidades fazem de Mercúrio um dos personagens mais ricos psicologicamente no panteão da Marvel. O legado de Pietro nos quadrinhos é o de um personagem que nos lembra constantemente que a linha entre heroísmo e vilania é tênue, frequentemente cruzada por aqueles com as melhores intenções. Sua história nos ensina que redenção não é um destino final, mas uma jornada contínua de escolhas difíceis e consequências inevitáveis. Olhando para o futuro, existem intrigantes possibilidades para Mercúrio tanto nos quadrinhos quanto no universo cinematográfico. Com a aquisição da Fox pela Disney, abre-se a possibilidade de uma reintrodução de Pietro no MCU, potencialmente como parte da integração dos X-Men ao universo compartilhado. A breve aparição de Evan Peters em WandaVision já acendeu especulações sobre como Mercúrio poderia retornar, se como uma versão multiversal ou como uma nova interpretação do personagem. Uma teoria particularmente interessante envolve a recente exploração do multiverso no MCU. Poderia o sacrifício de Pietro em Era de Ultron ser revertido através de realidades alternativas? Ou talvez a manipulação da realidade por Wanda, cujos poderes continuam se expandindo exponencialmente, possa trazer seu irmão de volta de uma forma totalmente inesperada?
Nos quadrinhos, a natureza cíclica das histórias sugere que Pietro continuará oscilando entre momentos de grandeza heroica e falhas trágicas. Seu relacionamento com Magneto e Wanda permanece um terreno fértil para novas histórias, especialmente considerando os recentes desenvolvimentos que redefiniram o status como mutante no universo Marvel. Talvez o aspecto mais intrigante sobre o futuro de Mercúrio seja a possibilidade de explorar as ramificações psicológicas de seus poderes de uma forma mais profunda. Como seria viver em um mundo que parece congelado ao seu redor? Como a percepção alterada do tempo afeta sua capacidade de formar conexões genuínas com outras pessoas? Estas questões oferecem um rico veio narrativo que futuros escritores certamente explorarão. Independentemente do caminho que as futuras histórias tomarem, Pietro Maximoff continuará sendo um símbolo do potencial de redenção, da complexidade das relações familiares e do peso das escolhas que fazemos sob pressão. Em um universo de super-heróis quase perfeitos, Mercúrio permanece refrescantemente imperfeito, um reflexo prateado de nossas próprias contradições humanas, apenas movendo-se rápido demais para que possamos vê-las claramente.